Vice-presidente da Suprema Corte de Israel é atacado por judeus ultra-ortodoxos. O que está acontecendo em Israel para que isso chegue nesse ponto? Caraca, os caras ali estouraram para-brisa do cara. Ó, o presidente do Supremo Tribunal, o Isaac Amit, denunciou na quinta-feira o ataque à casa do vice-presidente do Supremo Tribunal, o senhor Noam Schomberg, por manifestantes ultra-ortodoxos na noite anterior, classificando-o como um ataque a todo o sistema jurídico e o Estado de Direito. Quem são os ultra-ortodoxos? Até quero colocar aqui para vocês, ó, ultra-ortodoxos. Ou também uma facção deles que são chamados de Haredins, são geralmente os judeus que vestem esses chapelões e tem as trancinhas aqui em volta do cabelo, muito comum de ver na Praça 11 em Argentina, de ver ali no Brooklyn em Nova York e, bom, Israel, mais do que nada, muito comum ver eles e eles têm uma interpretação da realidade diferente da maioria dos judeus, que no caso eles são contra a participação no exército, no caso eles não aceitam que tenha que ir pro exército quando faz 18 anos, como acontece com todo cidadão israelense quando tem 18 anos, eles não querem isso e por isso tem uma briga com a justiça. Alguns deles não reconhecem a existência do Estado de Israel e eles hoje estão com uma um grupo religioso, um partido religioso que tem representação no Knesset, no parlamento de Israel, e por isso estão com mais poder do que nunca. Outra coisa também que eles são a favor é da colonização da Cisjordânia, da faixa de Gaza e outros territórios que estão nos países vizinhos, porque entendem de que aquela terra foi dada para eles por Deus. E aqui o que diz mais, ó, dezenas de manifestantes contrários ao recrutamento militar se reuniram na casa do Schomberg no assentamento de Alon Shivut e quebraram janelas, vasos de flores na porta da frente, no para-brisa de um carro na garagem e exibiram uma pequena bandeira israelense com uma caraca no lugar da estrela de Davi. A polícia prendeu 62 pessoas em conexão com o incidente e uma carta dirigida aos juízes e outros funcionários do tribunal. Amit manifestou seu apoio a Schomberg, que estava em casa com a esposa e netos durante a agressão. Nossa, imagina a aflição do cara. E afirmou que as tentativas de intimidar os juízes não terão sucesso. Os graves atos de violência dirigidos ao vice-presidente do tribunal e à sua família consistem, na verdade, em um ataque a todo o sistema judicial e ao Estado de Direito no Estado de Israel. Escreveram Amit juntamente com o juiz Tisaei Oziel, diretor do gabinete do tribunal. As tentativas de pressionar, intimidar ou dissuadir os juízes não afetarão o desempenho de suas funções. Os juízes de Israel continuarão a exercer seu trabalho de forma profissional, independente, sem medo, em conformidade com a lei e seu dever para com o público. E o interessante é que esse aqui é o presidente, né, da Suprema Corte de Israel. O interessante é que o atual primeiro-ministro de Israel, o cara mais poderoso de Israel, o Benjamin Netanyahu, está aliado com esses partidos políticos, não com ele aqui, com esse partido político aqui dos Haredis, que fizeram isso ali na casa do vice-presidente do tribunal, no qual o primeiro-ministro tem a causa ali sendo julgada na questão de corrupção também. Aqui coloca, ó, os manifestantes Haredi que protestavam contra as tentativas de recrutar membros da comunidade para o exército tentaram fugir do local em um ônibus, mas foram impedidos pela polícia. Então daí foram pegos ali, ó, aqui a galera aqui, os que estavam protestando aí, tentando pegar o ônibus para cair fora. Olha como ficou as paredes da casa do ministro. Esse seria o Noam Schomberg, uma audiência sobre o recrutamento dos ultra-ortodoxos para as Forças Armadas. A sua esposa Mary, caraca, imagine a aflição
ali diante de tudo isso. O rabino-chefe Askenazi Kalman Ber condenou os manifestantes violentos, mesmo que em busca de valores sagrados, que é de não participar, que eles entendem que são tipo como os novos levitas, que daí não devem participar da guerra diretamente. Então, divulgada por um porta-voz do Rabinato, sem mencionar explicitamente o incidente na noite passada. A honra da Torá é preservada ao conduzir as lutas de maneira que não levem à aprovação do nome de Deus. Não há absolutamente nenhuma permissão. Deus nos livre para levantar a mão contra outra pessoa, danificar sua propriedade ou impedir-a de chegar ao seu destino. Mesmo em uma luta em busca de valores sagrados não permite prejudicar os outros. A maneira como a discordância e a luta devem ser conduzidas exigem paciência e moderação. Aqui parece que foi durante os atos, ó. Caraca. A galera assim na frente da sua casa protestando, olha aqui o que eles mostraram. A bandeira de Israel desse jeito. Aí derrubaram uns lixãos ali também. Caraca. Daí tentando intimidar realmente o juiz. E teve mais repercussões desse caso. No caso aqui, ó, uma ex-presidente do Supremo Tribunal alerta que Israel caminha para a anarquia após motim de judeus ultra-ortodoxos na casa do juiz. Ela vem dizendo a Esther Hayut. Pode ver que são todos nomes bíblicos de forma geral, uns com uma tradução mais direta para o português ou outros que se mantêm no hebraico, porque estamos falando do povo judeu, o povo do Velho Testamento, que voltou a ter um estado lá em Canaã, hoje denominado Palestina, em relação à Filistia, como foi o nome que os filisteus deram para a região depois de expulsar os judeus, e que conseguiram estabelecer lá novamente judeus um estado a partir de 1948. A Esther Hayut afirma que os ataques ao sistema de justiça constituem uma violação dos princípios democráticos do Estado de Direito e apela ao retorno a um comportamento sensato, pois nossas vidas dependem disso, mas cada vez está ficando repartida a sociedade israelense. De um lado, uma população que cresce e está cada vez mais radicalizada, que é a população ultra-ortodoxa, principalmente a Haredim, e de outro lado é a população mais laica ou não tão religiosa, mas não tão forte como essa daqui. A ex-presidente da Suprema Corte, então, alertou na sexta-feira que Israel está em caminho à beira da anarquia, denunciando o ataque violento da quarta-feira. Ali, em uma comunidade, expressou alarme em relação aos grupos extremistas. Esse motim e outros incidentes irregulares e graves que ocorrem diante dos nossos olhos constituem uma violação contínua dos princípios do nosso regime democrático. Diante desses acontecimentos, achei necessário alertar que, além da complexa realidade da segurança que enfrentamos diariamente, estamos caminhando para a beira da anarquia em nosso país. Nessa encruzilhada perigosa, achei bem apelar a todos aqueles que parem, recuperem o bom senso e retornem a um comportamento sensato. Eu vou discordar dela, e eu não vejo Israel caminhando por uma anarquia. Ao contrário, está cada vez mais autoritário e totalitário o Estado de Israel. Já explico para vocês por quê. E na noite da quarta-feira, dezenas de judeus ultra-ortodoxos da vertente Haredim protestavam contra o recrutamento militar obrigatório e se reuniram na casa de Schoberg, no assentamento de Alon Shuvun, ali quebrar janelas e tudo aquilo que nós já vimos ali. Eu quero colocar aqui para vocês, ó, o que significa judeu ultra ortodoxo Haredim. Se eu não me equivoco, é os que vêm da região da Polônia ou ali do leste da Europa, mas quero aqui entrar em mais detalhes. Deixa eu mandar a IA trabalhar. E ela coloca judeu ultra-ortodoxo ou Haredi refere-se aos membros da vertente mais tradicional, conservadora ou estritamente observante do judaísmo ortodoxo. A palavra Haredi vem do hebraico e significa literalmente aquele Askenazi. Não, Askenazi é quem veio do leste europeu. É Haredi, então é isso aqui. Ó. O judeu ultra-ortodoxo também se refere a eles como Haredi. E aquele que é bem conservador, se formos comparar com os muçulmanos, seria tipo a galera talibã do judaísmo. Aquele que
treme ou que reverencia diante de Deus e de suas palavras. Embora o mundo ocidental use o termo ultra-ortodoxos, muitos membros da comunidade preferem ser chamados de Haredim ou estritamente ortodoxos por considerarem o prefixo ultra pejorativo. Então eles têm uma adesão rígida à lei judaica, toda a sua rotina é redigida pela Halakha, a lei jurídica e religiosa judaica, igual os muçulmanos têm a Sharia, e eles têm isso daqui. Eles consideram, e ali os muçulmanos, nós estamos falando dos fundamentalistas, né? Eles se consideram os guardiões da tradição mais autêntica, isolamento cultural, eles rejeitam deliberadamente os valores da sociedade moderna e cultural e a cultura secular, costumam viver em bairros e em comunidades fortemente integradas e separadas de outras populações. O uso da televisão ou tecnologia, redes sociais, geralmente é regulado ou proibido. Muitos utilizam apenas os chamados celulares kosher, que são aparelhos só para ligar sem celular. Nossa, tem um monte de série falando sobre isso daqui, ó. Para os homens, o maior valor social está em dedicar a vida ao estudo dos textos sagrados. Passa o dia todo estudando a Torá e a Talmud em escolas religiosas, chamado de yeshivas. Então é esse grupo que está sendo obrigado a ir para a guerra, já que os judeus seculares, eles estão praticamente diminuindo o seu número em Israel, porque a população secular está tendo mais filhos, enquanto a população que tem 5, 6, 7, 10 filhos é justamente a população ultra-ortodoxa. E por que eu disse que eu acho que, em vez de caminharmos para uma anarquia, estamos caminhando por um autoritarismo, por um totalitarismo, porque desde que houve as guerras ali, a invasão a Israel no 7 de outubro de 2023, as leis de Israel ficaram mais duras, deram mais poder para o governo de Israel. O governo de Israel, que está no poder também, é um governo de colisão bem mais à direita no sentido aqui dessa direita religiosa, que faz concessões a essa direita religiosa, e que, querendo ou não, eu vejo que eles vão ter que acabar em algum momento entrando no exército e, e vão ter que reestruturar a sua teologia para aceitar isso. Porém, por serem cada vez mais um número em crescimento, eles vão ter mais filhos e com isso vão ter mais cargos do que os judeus seculares, e por isso eles serão logo a maioria dos judeus do Estado de Israel e serão eles que mandarão em Israel. Só para a gente ver aqui, ó, vamos dar uma analisada em outro detalhe, que é o seguinte: qual a proporção entre judeus Haredim e judeus seculares em Israel? Vamos perguntar aqui para IA. Vamos ver se ele consegue pescar esse número aqui pra gente, consultando os meios internacionais aí. Olha, que consultou esse meio aqui, o World Jewish Congress, diz o seguinte: os judeus seculares Ilonim formam a maior parte cultural entre os judeus israelenses, enquanto os ultra-ortodoxos, embora menores em número, constituem a parcela que cresce de forma mais acelerada. Para compreender o panorama aqui, ó, aqui tá. O Hiloim, 43 a 45%. O meio termo, que seria religioso, mas não estrito, não segue todas as regras, religioso estritamente, mas vão ocasionalmente às sinagogas, mantém a limitação kasher, 25 a 29%. Aí tem o ortodoxo, que já é um grau ali mais adiante, geralmente conhecido como sionistas religiosos. Ele combina a observância religiosa de forma rigorosa com a participação ativa e integrada na vida moderna. E aí, esse daqui, ó, eles são 1,45 milhões de pessoas, são 14% da população. Agora, vamos colocar outro dado. Qual a proporção? Olha aqui, aqui já tem aqui embaixo, ó. Projeções do Israel, do Instituto de Demografia Israel, apontam que devido à explosão demográfica, os haredins devem alcançar 22% de toda a população de Israel até 2050. Por quê? Porque as judias seculares têm em média de 2 a 3 filhos, enquanto as mulheres ultra-ortodoxas têm em média 6 filhos. Tá aí. Essa é a minha resposta. É isso, a tendência para acontecer é que esse número de Haredim aumente cada vez mais.
Os Datim vão querer que eles participem do exército. Em algum momento esses dois grupos se unem. Aqui os tradicionais talvez cedam aos Haredins também. E os Elonim, que são a maioria no momento, vão ficando isolados em tudo isso. E aí, para completar essa situação, temos uma outra notícia aqui, ó. Centenas de manifestantes Haredim tentam invadir delegacia da polícia em Jerusalém e atacam policiais em Bet Shemesh. Os tumultos na véspera do sábado, que é o dia de descanso dele lá, que eles param tudo e zeram no dia do sábado, ocorre dia depois de extremistas tentarem ali invadir e atacar a casa do vice-presidente do tribunal. Olha aqui, imagens justamente desse jornal, que é o The Times of Israel. Caraca, para você ver. Centenas de homens ultra-ortodoxos se revoltam em Jerusalém e Bet Shemesh durante protestos na noite de sexta-feira contra a prisão de desertores do serviço militar. A questão está aqui. Depois de um grande grupo de judeus Haredi ter realizado um ataque violento à casa do vice-primeiro-ministro. Vice-primeiro-ministro não, do vice-presidente. Os tumultos ocorreram após o início do Shabat, quando o quarto dos 10 mandamentos exige que os judeus descansem. Então eles estão entendendo que isso aqui é mais importante que o quarto mandamento. Segundo relatos da polícia e da mídia hebraica, os manifestantes tentaram repetidamente se aproximar da delegacia no bairro russo de Jerusalém. Aí são judeus haredis, Askenazi, do leste europeu, mas foram repelidos pela polícia. Na cidade israelense de Bet Shemesh, predominantemente habitada por judeus ultra-ortodoxos, a polícia informou que manifestantes atiraram pedras e outros objetos contra os policiais, que por sua vez usaram a força. Caraca, que situação. Então nós estamos vendo que há uma convulsão interna em Israel, mas assim, ó, vamos ver aqui, ó, Parlamento de Israel, que é chamado de Knesset. Vamos entrar aqui, eu gosto do... Isso daqui é interessante ver o próprio Wikipedia, ele traz isso daqui, ó, que eu gosto, essa estrutura do Parlamento de Israel. E hoje o governo, que terá eleições esse ano para o Parlamento de Israel, que é composto de 120 deputados, 120 parlamentares, no qual o maior partido é o Likud, que é o atual partido justamente do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, mas aí ele faz aliança com outros partidos para ele alcançar essa maioria dos 64. Por exemplo, o Shas, que é um partido religioso ultra-ortodoxo, que defende quem? Os Haredis. Aí tem o Judaísmo Unido da Torá. É uma aliança de dois partidos políticos ultra-ortodoxos que também dão apoio a ele no Knesset. E se você ver mais embaixo ali, ó, ele diz o seguinte: a Aguda Israel, um partido racídico, e o Degel HaTorah, um partido Haredi. Mais outro. Agora vamos ver esse aqui. Esse daqui é o Hazion Hadith. Não aparece ele aqui, não temos informação sobre esse partido. Possivelmente um partido bem sionista. Esse aqui, Otzman Yehudi, é um partido político de extrema direita, ultranacionalista. Bom, pelo menos não é Haredi. Já tem safa por causa disso. Se a gente colocar em inglês, será que a gente consegue pegar aqueles outros ali? Deixa eu colocar em inglês aqui, que às vezes tem mais informação em inglês. Esse daqui que eu queria, olha ali, ó. É um partido político... Não, esse aqui já fomos, né? Esse aqui é o Nova Esperança. Nova Esperança, Direito Unido, é o Partido Nacional Liberal. Tal. É esse aqui, ó, Partido Sionista. O Partido Sionista Religioso, conhecido como Tikuma. Até 2021 é oficialmente União Nacional Tikuma, é o partido político de extrema direita e ultranacionalista, supremacista judaico e sionista religioso, tal. Então ele tem dois partidos praticamente ali ultra-ortodoxos e os outros de viés bem nacionalista na linha, na estrutura dos partidos que dão apoio ao governo atual. Se esses partidos continuam ganhando, e possivelmente suas 11, 7, 11 cadeiras eles vão continuar mantendo, e o governo se formar com o Netanyahu, esse partido é quem vai ter mais vez, e vamos ver mais casos deles ali forçando o governo. Só que eu acredito que à medida que eles também forem fazendo parte do governo, eles vão
trazendo mais leis autoritárias e nos viés ali bem judaicos, ultraconservadores, ultra-ortodoxos para Israel, o que pode ocasionar mais guerra na região, porque é justamente o grupo que aceita menos a existência de colonos, que aceita menos a existência de palestinos na região e quer praticamente expulsar todo mundo de lá. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Eu tenho uma imagem aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que é justamente um quadro da cidade de Jerusalém, que eu acho assim espetacular, muito bonito, e eu sempre recomendo para vocês aqui alguns mapas, mas esse daqui de Jerusalém, esse quadro para botar em casa assim fica bem legal. Vou deixar aí na descrição para quem quiser adquirir. E eu sou o professor Gessé Santiago aqui da Escola de Filosofia Política, uma escola na qual analisamos tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.